Shalom, boa noite. Boa noite. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Xavier. Boa noite. Eu te dou boa noite. Boa noite, Rabi. Tudo bem? Como vai? Shabbat shalom. Tudo bom? Isso, boa noite, boa noite. Deixa eu aparecer aqui, assim fica mais fácil. Olá, doutor Ricardo, boa noite, tudo bom? Como vai, querido? Boa noite, tudo Hoje bem? Que bom, hoje não está no hospital não, né? Não, tô em casa. Ai, que bom. Que bom, hein? Que bom. É isso aí, muito bem, muito bem. Vamos esperar um pouquinho enquanto entram as outras pessoas, apesar que estamos já às 8h04, né? E aí a gente dá início ao shiur de hoje. Aliás, o shiur de hoje vai ser bastante interessante. É um assunto que realmente vai chamar bastante a atenção de vocês, porque é um assunto que é pouco falado, né? Se fala assim superficialmente, inclusive na Torá, né? Mas na realidade não é que se fala superficialmente, é que está tudo escondido, né? Está tudo oculto na Torá, que é um livro naturalmente criptografado, né? E justamente os cabalistas sabem o que está escrito e escondido ali, né? Que é justamente a situação de Caim, da serpente, e de por que os chamados reptilianos estão aqui no mundo, né? Bem atuantes, por certo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ravi. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Muito Obrigado bem, aí. muito bem. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo todo mundo, viu? Ricardo, Márcia, Xavier, Alexandre. A Marta está entrando agora. Shalom, Marta, boa noite. Seu microfone Olá, está dizendo. Shalom. Oi, olá. Boa noite. Tudo bom, gatinha? Boas noites. Sim. Boa noite. Muito Vamos. bem, muito bem. Obrigada pelo convite. Vamos esperar mais um pouquinho, que assim, enquanto isso, entra mais alguém, tá bom? Ok. Eu estava passando até agora o Ana Bekoa, né? O Ana Bekoa é uma oração muito poderosa e ela, justamente na segunda frase, tem uma coisa muito importante, né? Que justamente começa assim, né? Ana Bekoa, Gidolai Micha, Tatir Serurá, essa é a primeira frase. Pegando as iniciais de cada uma das palavras, né? Sim. Ana pega-se o Aleph, Bekoa se pega a Bet, a letra Bet, Gedulat se pega a letra Gimel, Yemichá se pega a letra Yud, Tatir se pega a letra Tav, e Tserurá se pega a letra Sadi. E dessa forma se junta essas 6 letras, e aí você tem as primeiras 6 letras de um nome divino de 42 letras. Porque na realidade o Ana Bekoa ele tem 7 versos, né? Então são 6 por 7, 42. Mas acontece que quando você percebe isto aqui, você diz, tudo bem, são nomes divinos que eu vou poder vocalizá-los, né? Através das próprias letras, né? Porque como não tem um significado, não é verdade? Deixa. Shalom, Thalia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, shalom, toda rabá. Isso. Se você quiser colocar sua câmera para a gente poder te conhecer pessoalmente, o pessoal conhecer você também. Aliás, se vocês quiserem, por favor, liguem suas câmeras para todo mundo se conhecer. Boa noite, Thalia. Seja bem-vinda, tá bom?
Então, dando continuidade ao que eu estava falando sobre a Navicó, enquanto vai entrar outras pessoas, né? 6 desses versos não têm significado nenhum ao resumo das letras, né, finais, né? Porque nós temos, por exemplo, o primeiro verso, Anabicó, Gedulai Minhata, terceiro era, como diz, a letra Aleph, que é a letra inicial da palavra Ana, né? O Bet, o Gimel, o Yud, o Tab e o Sadi, tá? Sadi Sofit no caso. Só que acontece uma coisa que no segundo verso, tá? Que é Kabel Reinam, Hasak Benu, Taharenu, Norá, quando a gente pega essas 6 letras, que é a letra Kuf, a letra Resh, a letra Ain, a letra Shin, a letra Tab e a letra Zain, nós temos uma coisa muito interessante, né? Aliás, não, perdão, a letra Nun final, no caso, tá? Isso. Nós temos uma coisa muito interessante, porque quando juntamos a letra Kuf com a letra Resh e a letra Ain, nós temos uma palavra ali, e essa palavra é Kra. Kra significa eliminar, matar, certo? Destruir. E depois, logo a seguir, temos as outras 3 letras, que é a letra Shin, a letra Tav e a letra Nun Sofit, Nun final. E aí temos outro nome, temos outra palavra, Satã, tá? Então, Kra Satã significa destruir o Satã. Olha que interessante. E, casualmente, cada um destes versos, que são 7, representa um dia da semana. E também representa um planeta, tá? E uma parte, inclusive, também. Shalom, Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Isso. Casualmente, o segundo verso representa o segundo dia da semana, que é a segunda-feira, porque começa no domingo a semana, né? E também representa um planeta, que é o planeta Marte, que é o planeta da guerra, o planeta da destruição, o planeta da violência, né? E qual é o Malach, o anjo que rege justamente sobre o planeta Marte e sobre a segunda-feira? Nada mais e nada menos do que Samael, o veneno de Deus. E quem é o Samael? Samael é justamente o anjo acusador, o anjo da morte, tá bom? Então, é muito interessante que a gente sempre diz, na astrologia cabalística, que temos dias da semana que são muito bons e tem dias da semana que vão nem sair de casa, né? Assim como tem meses que são muito bons e meses que também nem vale a pena assomar o nariz lá fora, tá? Para realizar qualquer tipo de atividade que a gente tenha que fazer. E a segunda-feira é esse dia negativo, extremamente negativo, tá? Então, quando sai para a rua, tem que fazer Bichem Adonai 3 vezes, pelo menos, tá? Porque tudo pode acontecer na segunda-feira. Segunda-feira é terrível, porque é regido justamente pelo anjo da morte, tá? E pelo planeta Marte, é o dia da discussão, da briga. E você vê que todo mundo, quando vai trabalhar na segunda-feira, está todo mundo assim meio emburrado, né? Certo? Meio fechado. Puxa, chegou segunda-feira, né? Que horror, né? Tá? Está engatando ainda para começar a semana, né? É a energia que tem esse dia, né? Pois não. A gente costuma dizer que trabalhar em hospital de segunda-feira é o pior dia mesmo, de longe. Parece que é o dia que acontecem mais problemas. Você pode verificar isso, tanto em UTI, que toda a demanda do final de semana ele acaba caindo na segunda-feira, como pronto-socorro também, em ambulatório. E parece que todos os atestados, tudo que pode acontecer de difícil, é a segunda-feira mesmo. É um dia que eu aprendi na prática e eu acabei que é um dia que eu pego folga, que a gente percebe que é problemático. Justamente, porque a segunda-feira é terrível, né? Entendeu? Então é um dia que requer muita oração. Se você precisa sair naturalmente para a rua, para trabalhar, para tudo que você precisa fazer, né? Shalom, Ashira, boa noite, Ashira. Seja bem-vinda. Muito bem, deixa eu ver aqui na lista quem que está faltando. Falta a Angélica, a Marta está aqui, Alexandre também, Ricardo também está, Thalia também está, falta a Iridan, né? A Iridan que não entrou ainda. Então, Márcia e Xavier estão aqui também, e o Júlio está aqui também presente. Então, só falta a Iridan. Vamos
concluir essa conversa sobre o Ana Bekoa, por que essa oração é tão poderosa. Esta é considerada uma das orações mais poderosas da Kabbalah, tá bom? O Ana Bekoa. Claro que você tem outras, né? O Pitum Ketoret, tá? O feitio de incenso. Essa é tremendamente poderosa. Tem 38 bênçãos, né? Por gentileza, Shira, desliga seu microfone, por favor. Isso, que está fazendo barulho aqui. Isso. Júlio, por gentileza, também desliga seu microfone. Isso, muito obrigado. Desculpa. Não precisa se desculpar, Júlio, por favor. Isso aí, só para poder facilitar, para que eu não ouça o barulho, se não ouço o barulho de fundo, aí atrapalha. Então, o que acontece? Então, esta é outra oração muito poderosa que todo mundo deveria aprender e fazê-la, né? Infelizmente, o que você encontra na internet, essa oração está errada, porque ela tem 2 letras erradas, tá? Infelizmente, o Kabbalah Center, lá dos Estados Unidos, né? Do Rabbi Berg, né? O pessoal deles, na pressa, terminou publicando o Ana Bekoa de forma errada, com 2 letras a mais. E como isto é um código, se você coloca ou tira alguma letra, você literalmente altera todo o código e todo o poder que a oração tem, tá bom? Eu vou fazer questão, vou mostrar para vocês a oração que eu tenho, depois, mais para frente, eu posso até mandar para vocês, tá bom? Deixa eu remover isso aqui um pouquinho e eu vou abrir isso, vou abrir aqui para eu poder mostrar para vocês. Esta oração Ana Bekoa, tá? Que está correta, ok? Inclusive no final, não sei se vocês conseguem percebê-la, vê-la, né? Tá bom? Esta oração está completa. Ela está em hebraico e está também transliterada, tá bom? Para vocês poderem pronunciá-la, ok? Então ela é completa, inclusive com o final da oração, Baruch Shem Kivot Malchuto Leolam Vaed, tá bom? Então, essa é uma oração extremamente poderosa que também todo mundo deveria fazer todo dia, tá bom? Bom, vamos então iniciar o shiur de hoje, que é realmente bastante interessante. Algo realmente novidoso para muita gente, porque tem muita informação, ok? Todo mundo está vendo essa tela? Eu vou colocar essa tela completa para que vocês possam ver. Apesar que vai ter mais imagens, mas tem algumas palavras em hebraico com tradução que eu preciso, frases em hebraico que eu preciso mostrar para vocês também. Então, eu vou literalmente colocar somente a tela, tá ok? Para vocês verem em tela cheia. Muito bem, esse shiur se intitula Caim e a origem da serpente, reptilianos no mundo, tá? Quando vocês falam em reptiliano, falam assim, lá vem OVNI, lá vem extraterrestre, lá vem... Agora vocês vão ver para frente a que estou me referindo, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Quando o primeiro homem, Adão, o que significa Adão? Adão significa homem, mas também significa humanidade, tá bom? Ele é a junção de 2 palavras, que em realidade é a letra Aleph, que é a primeira letra que está no lado direito, que representa a unidade, ou seja, o Criador, né? Ou seja, é a nossa alma, tá? Porque foi justamente ele que nos fez a imagem e semelhança. E as 2 letras finais, é a do meio, a letra Dalet, e a letra final é o Men Sofit, o Men final, né? Então, nós temos aqui a palavra Dam. Adam. Dam significa sangue, porque realmente o corpo físico nosso foi feito à base de uma parte branca, que é justamente o esperma do homem, e o sangue da mulher, tá ok? Que formou o chamado cigoto, né? Tá? Que aí criou o embrião, certo? E aí o corpo físico se desenvolve. Então, quando Adão foi criado, ele era um ser que possuía uma inteligência gigantesca e ele tinha também uma consciência cósmica, tá ok? A consciência cósmica de Adão era tão grande, que lhe permitia viajar pelo universo e por outras dimensões numa velocidade superior à velocidade da luz. Veja que coisa, tá? Na realidade, Adão era um ser humano diferente do que somos hoje, porque nós perdemos justamente o que ele tinha,
mas no final terminaremos recuperando isso, né? Vai depender, claro, de cada um, né? Por que eu digo isso? Porque Adão, ele era um ser angélico. Ele tinha uma aparência que nós humanos não temos mais hoje, ou seja, uma aparência angélica, e o mais interessante, ele tinha asas também, tá? Adão, ele era cercado por um halo de glória, ou seja, uma luz circundante, chamada Or Makif em hebraico, tá bom? Que significa justamente pele luminosa, ou luz circundante. Então, o corpo dele brilhava. E a pele de Adão era esplendorosa, transparente e brilhante. E ela era feita justamente de quê? De unhas. Olha que interessante. A vestimenta física dele era unhas, tá? Brilhavam, tá? É como se tivesse pedras preciosas em cima, né? Da pele dele, o qual aumentava a cada dia em bondade e beleza. E casualmente, quando Adão e Havá cometeram a transgressão no Jardim do Éden, perderam sua roupagem feita de unhas e somente ficou neles e também em nós apenas resquícios dessa pele na queratina de nossas unhas. E para que ficou isso para nós? Para que nos lembremos nosso passado glorioso, ok? Então, quando a gente olha as unhas, por isso que as unhas são tão importantes no judaísmo, tá? E também na Kabbalah, inclusive até para cortar as unhas tem todo um ritual, tá ok? Porque nos mostra justamente a pele de Adão. Adão era assim, dessa forma. O Criador criou o Gan Eden, também chamado de Jardim do Éden, quando ainda não tinha sido criado o mundo. E nele decidiu colocar Adão, que era a sua máxima e última criação. Aliás, sim, tá bom? Adão também foi criado com sua companheira Havá, que é Eva, que significa vida. E ambos eram uma alma só, proveniente de Adão, e dividida em dois seres, ele e Havá. Ok? Por isso que todas as almas da humanidade derivam de uma única alma, que é a alma de Adão Arishon, o primeiro homem. Então, nossa alma nada mais é do que uma centelha da alma original, que é Adão. Que quando ocorreu a queda, que ele foi expulso inclusive do Jardim do Éden, a alma dele se dividiu em múltiplas partículas, tá? E essas partículas são justamente as almas da humanidade. Portanto, cada um de nós, nesse nível de consciência, tem uma parte espiritual de Adão, que representa a consciência coletiva de todos os seres humanos. Quando Adão foi criado, o Malach, o anjo Micael, certo? Também chamado de Miguel, obedecendo a ordem do Criador, instruiu que os Malaquim, os outros anjos, o adorassem, mas não como um ídolo, tá? Ou seja, se curvassem diante do homem, pois ele havia sido criado à imagem e semelhança do Criador. Então, Micael falou para todos os anjos, se curvem diante do homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança do nosso Pai. E aí aconteceu que Samael, cujo nome significa o veneno de Deus, se recusou a fazê-lo, alegando que foi criado antes do homem e que ele era superior ao homem, e que o certo seria o homem adorá-lo, e não ao contrário, certo? Então ali começou uma rebelião. E o Malach, anjo Micael, disse a Samael o seguinte, que caso ele não se curvasse perante o homem, o Criador ficaria irado com ele. E Samael respondeu, se o Criador se irar contra mim, porei o meu trono acima das estrelas do céu e serei como o Altíssimo. Isto você se encontra no livro de Isaías 14:13, ok? Ou seja, ele desafiou o Criador. Ele queria ser Deus.
Acontece que os malachim, eles são feitos, os anjos, tá? Eles são feitos de fogo e de ar, e o homem é feito de terra. E esse foi o principal motivo que causou a rebelião deles perante o Criador, pois não desejavam se curvar e servir ao homem feito de argila. Olha que coisa. E o que aconteceu então? O Criador ficou irado com Samael e o expulsou do céu junto com os demais malachim, os anjos rebeldes, tá? Foi uma horda, né? Uma horda, um exército de anjos que foram enviados para aqui, para este mundo, tá? Expulsos do Jardim do Éden. Por esse motivo, Samael tramou contra Adão, levando-o também a se rebelar contra seu Criador e ser punido com a expulsão do Gan Éden, e com isto, recebendo como castigo, além da expulsão, sofrimento, dor e morte. Ele e Javá. E Samael tramou muito bem contra Adão. Eu vou mostrar para vocês como se deu tudo isto. O que fez Samael? Samael, então, procurou entre todas as criaturas aquela que era a mais inteligente e astuta para poder fazer o mal, e encontrou a quem? Encontrou a serpente, através da qual decidiu provocar a queda de Adão, e aí ele conseguia dessa forma se vingar em relação ao Criador e a máxima criatura que ele tinha criado, que era o homem, que criou por último, né? Ele criou tudo para que o homem recebesse todas essas verajot, essas bênçãos, tá? Acontece que Samael, ele foi o primeiro malach, o anjo, a ser criado. E ele possuía uma indescritível beleza. Ele era extremamente inteligente, seu corpo era adornado com pedras preciosas, e ele, a diferença dos outros anjos, ele possuía 12 asas. E Samael era considerado um príncipe, governante de todos os mundos, e por essa razão ele viajava por todos os mundos. Samael, como eu disse, significa veneno de Deus. E posteriormente ele se convertiu no marido, no esposo da primeira mulher de Adão, chamada Lilith, com a qual engendrou numerosos demônios. Quem conhece um pouquinho sobre a história de Lilith sabe muito bem o que essa primeira mulher de Adão representa. O texto bíblico diz que Javá provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que realmente significa que Javá, Eva, teve uma relação sexual com uma entidade chamada a serpente e dela teve um filho. Entretanto, Adão e Javá, ou Eva, não cometeram uma transgressão culinária, ou seja, comer uma deliciosa maçã colhida de uma árvore, já que o Criador não expulsaria os dois do Jardim do Éden por causa disso. A transgressão toda foi uma transgressão sexual, e uma transgressão sexual degenerada. Eu vou explicar por quê. Em Gênesis 3:1 diz o seguinte: V'hanachash hayá arum, e a serpente que era a mais astuta. O que significa a palavra arum em hebraico? Significa astuto. Mas se eu coloco um yud logo a seguir da letra Ain, que é a primeira letra do lado direito para a esquerda, como se lê em hebraico, eu construo outra palavra, a palavra irum, que significa nu, sem roupas. Isso significa o quê? Que a serpente tinha inteligência e astúcia, mas não tinha vestimentas celestiais, ou seja, não tinha o mesmo DNA humano. Era um outro ser. Gênesis 3:1 continua: Mikol Hayat Asadeh, de todos os animais do campo. Mikol Hayat Asadeh, de todos os animais do campo, mostra aqui como segunda palavra a palavra Hayat, que significa animais terrestres, diferente de Hayot,
que são animais celestiais. Por consequência, a serpente, ela era um animal terrestre. Só que esta serpente, apesar de ser um animal terrenal, tinha capacidades espirituais diferentes às de Adão. Nós vemos aí, no final, a palavra asadeh. Asadeh, se a gente separa as letras desta palavra, nós temos a primeira letra, que é a letra Hei, que representa um mundo superior. Nós temos no meio a letra Shin e a letra Dalet, que forma a palavra Shad, demônio. E por último temos a letra Hei, que representa um mundo inferior. O que isto mostra? Que a serpente, ela pairava entre ambos os mundos, ok? Ou seja, se locomovia entre ambos os mundos. Como que a Torá chama a serpente? Nahash, que significa exatamente isso, a serpente. Continuando com Gênesis 3:1. Asher asa Adonai Elohim, que Adonai o Eterno tinha feito. Tá bom? Porque na realidade ele criou essa serpente. E todos os animais do campo que eram iguais a ela. Seguindo, diz assim: Vaiomer el Aishá. A serpente perguntou à mulher: o que isto significa? Isto significa que a serpente podia falar. A serpente tinha, então, os seguintes atributos, vamos dizer assim. Primeiro, podia falar, tá bom? Segundo, utilizava a astúcia, ou seja, a inclinação para o mal. Terceiro, havia outros animais da mesma espécie neste mundo, ou seja, já existiam aqui. E quarto, todos eram répteis, ou seja, todos eram reptilianos. Para vocês terem uma ideia, Rav Israel Lipsky, que viveu em 1782 a 1860, é o autor do comentário Tiferet de Israel na Mishnah, tá bom? E ele disse o seguinte: a serpente e as outras espécies do campo, que também são reptilianas, são sobreviventes de um dos 6 mundos anteriores ao nosso. Portanto, estão neste mundo desde antes que Adão chegara. Uau! Como vocês podem ver, isto é impactante. Então, quando a Torá em Gênesis fala da serpente, está se referindo a quê? Está se referindo a seres que são, primeiro, humanoides. Segundo, são bípedes. Tá? Caminham em 2 pernas. Terceiro, tem cabeça, tronco, extremidades e órgãos reprodutivos. Quarto, tem inteligência, voz e a capacidade de falar. Aqui podemos ver, por exemplo, estatuetas de humanoides reptilianos encontrados na Mesopotâmia, antiga Suméria. E esses humanoides reptilianos têm uma característica muito interessante também. Eles possuem órgãos sexuais, por isso eles têm a capacidade de se reproduzir. Vocês podem ver aqui um macho e uma fêmea. A fêmea, inclusive, amamentando um filhote reptiloide, com seio e tudo, tá? Esses humanoides reptilianos se relacionaram sexualmente com os descendentes de Caim, gerando seres híbridos portadores de genes reptilianos conhecidos como a semente da serpente. E esses humanoides reptilianos
são uma raça de anjos caídos chamados serafim. Serafim tem como raiz a palavra saraf, que significa ardente, abrasador, ou seja, os anjos são feitos de fogo, tá? Porque eles têm dois elementos, ar e fogo. E a palavra saraf também significa serpente de fogo. O que é uma serpente de fogo? Um dragão. Tanto é assim que na Mishnah e no Talmud se diz que Samael, Malach HaMavet, o anjo da morte, o acusador, se apresentou a Havá, a Eva, montado numa serpente voadora, ou seja, um dragão. Essa entidade extraterrestre, tá, chamada a serpente, na realidade ela foi um instrumento para que Samael, Malach HaMavet, o anjo da morte, pudesse seduzir e ter relação sexual com Havá, gerando assim um filho que não era da semente de Adão. Como eu já tinha falado no início, Samael é o anjo regente do planeta Marte, Ma'adim em hebraico, que é o planeta da destruição, da violência e da guerra, e que também rege a segunda-feira. Então, essa interconexão sexual entre a serpente via Samael, tá, e Havá, o que aconteceu? Havá ficou grávida de Samael e teve um filho chamado Caim em hebraico, tá? Em português se diz Caim, mas se pronuncia Caim. E logo a seguir, Adão teve relação com Havá e ela ficou grávida de Abel. Por quê? Porque esta mulher, Havá, ela teve o que se chama, na medicina, de superfecundação heteropaternal. Ou seja, ela teve, na realidade, ali, duas formas de fertilização, ou seja, ela tinha dois óvulos férteis aí, tá? E ela terminou ficando grávida de Samael, através da serpente, que gerou Caim, e de Adão, que gerou Abel. Então, nós já notamos aqui que temos dois seres totalmente diferentes dentro do ventre de Havá. Para vocês terem uma ideia, quando Caim nasceu, ele tinha a beleza dos seres angelicais e dos seres humanos juntos, pois o seu pai era um anjo, tá? Que era Samael. E Havá disse a Adão: tive um filho com um anjo do Criador. Acontece que o Criador já tinha dito a Adão e Havá para não se aproximarem da serpente, pois ela nada sabia de compartilhar, de doar, somente sabia de receber. Ou seja, a serpente era um ser egoísta, tá bom? Portanto, a serpente não sabia o que significava compartilhar e gerou a alma de Caim, o qual não é o filho de Adão e Havá, e sim o filho de Havá e Samael, o anjo da morte, gerado através da serpente, como já tinha explicado. Acontece que quando Caim nasceu, vamos falar em português, Caim, tá? Também nasceu sua irmã gêmea, chamada Avã, tá bom? A qual posteriormente terminou sendo sua esposa. O nome Avã deriva da palavra Avém, cujo significado é vício, iniquidade. Portanto, Caim e Adão foram os primeiros a serem gerados e possuíam atributos angélicos ambos, pois não eram fruto de Adão, e sim de Samael, que era um anjo. Tá? Por causa dessa terrível transgressão, o Criador expulsou Adão e Havá, Eva, do jardim do Éden,
o que significa que a alma de Adão se dividiu em infinitas centelhas divinas que geraram as almas da humanidade. Portanto, Adão é a alma raiz de cada um de nós, como já tinha explicado. E é óbvio que o Criador também expulsou a serpente e Samael e seu exército de Malachim, ou seja, os anjos rebeldes. Ok? De Adão e Javá nasceu Abel, quem foi assassinado a dentadas por Caim, o qual o enterrou ainda vivo num buraco no chão e o cobriu com terra. Por causa disto, a terra foi amaldiçoada pelo Criador por ter recebido o sangue de Abel e não ter denunciado o que tinha acontecido. E Abel, quando Havá ficou grávida também de Abel, ele teve uma irmã gêmea também, gerada por Adão e Havá, cujo nome era Azura, que significa restrição, a qual posteriormente foi esposa de Abel, e a seguir, quando Abel foi assassinado, se tornou esposa de seu irmão caçula Set, que foi o segundo filho gerado por Adão e Havá. Filho homem, né? Porque já tinha nascido Azura, então seria o terceiro irmão, né? Então, depois do assassinato de Abel, nasceu Set, o segundo filho de Adão e Havá, cujas obras eram semelhantes a de seu irmão Abel, né? Era uma pessoa muito boa, era carinhosa, generosa, muito boa, gostava de ajudar, era compassivo, né? Por isso que aqui no mundo, hoje em dia, nós temos descendentes de Set, que são todas aquelas gerações de pessoas boas e justas, compassivas, de coração amoroso e generoso. E nós podemos ver isso com certa frequência, andando pelas ruas, entrando no hospital ou em qualquer outro lugar, onde vemos realmente pessoas sendo bondosas com o seu semelhante. Acontece que de Caim descendem todas as gerações de seres tóxicos, egoístas e egocêntricos, mentirosos e cheios de falsidade, de coração duro como pedra, predispostos a fazer o mal a seu semelhante para obterem benefício próprio. Saindo às ruas e entrando em determinados lugares, também encontramos esse tipo de pessoa. Tá? As gerações de Caim, elas são compostas de gente ímpia. São pecadores e rebeldes que se levantaram contra o Criador, dizendo o seguinte: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Isso se encontra no livro de Jó 21:14, ok? Ou seja, um povo rebelde, não queria saber do Criador. Mostrando seus corpos seminus, vão pelas ruas as gerações de Caim, homens e mulheres contaminando-se com todo tipo de prostituição, segundo os maus desejos e as tortuosidades de seus corações. Estas são as gerações de Caim. Vamos falar um pouquinho sobre os anjos caídos. Quando eles caíram do seu lugar santo nos céus, a sua força e estatura, porque eles eram gigantescos, diminuíram e ficaram iguais aos filhos dos homens, ou seja, o homem, tá? Mesma força, mesmo tamanho. E ao verem as filhas de Caim com seus corpos seminus e seus olhos pintados, esses anjos caídos as desejaram e as tomaram, gerando filhos com elas. Portanto, quando geramos um filho, surge a seguinte pergunta: que tipo de alma trazemos a este mundo, né? É óbvio que as almas que vêm de Caim vão criar problema. E as que vêm de Set vão realmente ser muito úteis à humanidade. Porém, quando nossa esposa fica grávida, nós não sabemos qual é a alma que vem. Se trazemos almas que vêm da genealogia de Caim, isso será terrível para nós e para a humanidade.
ok? E no mundo atual, existem famílias onde ambas as sementes estão presentes. A semente de Caim e a semente de Sete, gerando assim uma guerra permanente entre pais e filhos, irmãos, tios, primos e demais familiares. Pois a semente de Caim jamais estará na harmonia com a semente de Sete. Isso acontece por quê? Porque os descendentes de Sete se relacionam e se relacionaram já desde aquela época sexualmente com os descendentes de Caim, gerando filhos híbridos que possuem ambas as sementes. Vamos falar agora de um grupo de seres chamados Aer Rav, ou a multidão mista. Tá bom? Multidão mista, ou a multidão misturada, Aer Rav, subiu também com eles, juntamente com rebanhos e manadas, um grande número de gado. Isto está aqui em Éxodo 12:38. Acontece que os israelitas, quando saíram do Egito, saíram junto com os Ereb Rab, que era uma multidão misturada, tá? Conforme está escrito neste versículo de Éxodo, 12:38. A chamada Ereb Rab, ou seja, não eram hebreus, se misturaram com o povo. O grande exército da serpente, justamente, composto pela Ereb Rab, que pertence a outro lado, Sitra Achra. Para quê? Para criar confusão e caos em todo o mundo até os tempos do Mashiach. Considerando que nós estamos na era de Aquário, nós estamos logo entrando no tempo do Mashiach. Então, podemos ver a confusão que está no mundo, causada justamente por estes povos misturados, tá? Que são sementes da serpente e que são os que criam desentendimento, confusão, caos, vícios, guerras, tráfico de drogas, assassinatos, estupros, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, venda de órgãos, etc, etc, etc. E nós temos que conviver com eles, infelizmente. E como que eles se misturam? Como que a gente reconhece esses seres? Fica difícil, né? Porque eles vestem uma pele semelhante à nossa, a fim de fazer que a gente se sinta confortável quando está no nosso lado, né? E dessa forma eles aproveitam essa pele semelhante à nossa para poder fazer amizade conosco, tá? Ou seja, é uma camuflagem. No entanto, quando a gente nos vê, eles mudam sua pele porque eles realmente não gostam de nós. Na verdade, muita luz queima a pele deles. Então, as pessoas que andam na luz brilham. Então, eles não conseguem ficar muito tempo perto da gente. A nossa luz queima a pele deles. Eles são algo assim como vampiros, né? Eles estão atrás do nosso sangue, da nossa alma, e devem ficar naturalmente no escuro, onde eles se sintam confortáveis, tá? Então, eles fazem questão de se esconder atrás de máscaras e também se escondem também da luz, eles fogem da luz. E qual é essa escuridão que eles têm? É o desejo egoísta que corre atrás da riqueza e da fama apenas por uma questão de autoglória. Tá? Infelizmente, no mundo tem muita gente assim. A problemática básica é que eles querem ser cabeça, enquanto a sua essência é cauda, igual à serpente. Tá bom? Por causa disso, da sua inteligência e energia negativa, da falta de compaixão, sensibilidade e tolerância, a Ereb Rav corrompe o cosmo e causa violência, caos e destruição em todo o mundo. E um exemplo disso, somente um, tá? Porque temos vários. É o Holocausto.
A Eres Rav, ou a multidão mista, é composta de 5 tipos de almas distintas, tá ok? 5 grupos de pessoas mais existentes no mundo. A primeira chama-se Nefilim, que significa caídos. A segunda são os Giborim, os poderosos, aqueles que estão na política, que estão liderando grandes corporações, certo? Grande poder militar e por aí vai. Grande poder financeiro, tá? Temos os Anakim, os gigantes, os Refaim, que são as sombras, e os Amalequim, que são justamente os descendentes de Amalek, que tentaram destruir o povo hebreu no passado e que reencarnaram como os nazistas para tentar mais uma vez destruir o povo hebreu. Tá bom? Filhos de Amalek. Por isso que o Zohar diz o seguinte: ai dos malfeitores que agem com insolência durante a relação sexual, porque sua prole puxará uma alma do lado da impureza da serpente. O que isto significa? Significa que todos aqueles que estão afastados da luz divina, que não amam nem respeitam ao Criador, nem a seu semelhante, que são egoístas, que têm um coração de pedra e não praticam tzedakah, caridade, que negam a sabedoria escondida da Torá, a Kabbalah, e que não a estudam nem a praticam, são chamados insolentes. E por causa disso, essas pessoas terão filhos cujas almas são da linhagem da serpente. Como estão afastados da luz, as almas que vêm como filhos deles são de Sitra Achra, o outro lado, a escuridão. Temos que compreender que nós estamos na era de Aquário, uma era extremamente poderosa, energeticamente falando. É a era da transformação, da transição de nosso planeta, a qual naturalmente será o divisor de águas para a humanidade, onde a geração negativa do Éxodo, a Eres Rav, né, está encarnada e manifestando ativamente o mal no mundo. Entretanto, o homem será o fator determinante em relação à direção que tomará a era de Aquário, onde terá de escolher entre a consciência da Eres Rav, ou seja, seguir o lado maligno, e a consciência da luz, que é justamente o bem, tá? A energia do Criador. E aqui vem uma advertência para todos nós, e também uma reflexão. Se o homem decidir escolher a consciência da Eres Rav, o mundo irá mergulhar numa avalanche de intolerância, ódio, hostilidade, crueldade, caos e destruição, cujo trágico final, trágico em espanhol, tá? Trágico final, será nada mais e nada menos do que o chamado Armagedon, ou Armagedon. Uma grande guerra mundial nuclear. Por isso que também as Sagradas Escrituras dizem que o Criador destruiu a humanidade uma vez através da água, mas que conforme as profecias mostram, se a coisa degringolar, esta vez será pelo fogo. E o que é energia nuclear? Fogo puro, tá? Derrete tudo. Por isso que o Zohar afirma: ai daqueles que estejam presentes nesse tempo. Por essa razão, temos que também refletir, cada um de nós, porque se o homem decidir escolher a consciência da luz, do amor incondicional ao Criador e ao próximo, o mundo irá se transformar num jardim do Éden e se livrará da destruição. É por isso que este mundo, na Kabbalah, é conhecido como o reino, Malchut, o reino de Deus na Terra. Mas construir esse mundo depende de cada um de nós e de nossa consciência. Por isso que o Zohar afirma: louváveis são aqueles que estarão presentes nesse tempo. Então nós temos que saber diferenciar muito bem entre um filho da serpente, uma alma de Caim, e um filho do Criador, uma alma de Adão. E qual é a única maneira de poder realmente diferenciar e saber quem é quem?
não é através da pele, tá? Porque eles se camuflam vestindo a nossa própria pele. A única maneira que existe é observando suas atitudes e não suas palavras, ok? Uma coisa é a atitude, outra coisa é a palavra. E aqui, concluímos este Shure, e agora eu vou tirar esta tela. Peço a vocês que liguem suas câmeras e seus microfones. E vamos tirar dúvidas, colocações que vocês queiram fazer, opiniões, concordâncias ou discordâncias. Estou aberto a tudo isso, tá bom? Então, sou todo ouvidos. Quem quer começar? Primeiro as damas? Vamos começar com uma pessoa que chegou agora. Thalia, né? Thalia. Ligue sua... Isso. Nossa, eu tô impressionada, porque eu meio que me remeti de volta para o que eu aprendi na época do cristianismo. E eu tô aprendendo muita coisa no judaísmo de 5 anos para cá. Eu larguei toda aquela fase, aquele ciclo se fechou na minha vida. E foi quando eu fiz a minha mãe, né, praticamente fez o resgate, que a minha mãe veio dos Marranos. E aí, assim, minha primeira dúvida é, o anjo é Samael, né? Na verdade, a gente chama de Sam, não deve pronunciar, porque senão atrai ele, né? Ele é o anjo da morte. Chama-se Veneno de Deus, e ele, inclusive, tem uma espada. Por isso que ele fica na cabeceira das pessoas que estão agonizantes nos hospitais, nos leitos, nas casas, com uma gota de fel na ponta da espada. Quando a pessoa abre a boca no começo da agonia, essa gota cai dentro da boca, envenena a pessoa, e aí a alma da pessoa se libera e a pessoa fisicamente entra no processo chamado de morte, tá? E agora eu não sei como que eu vou fazer para poder tirar as dúvidas sem falar o nome. Fala Sam. Tá. O Sam é o mesmo que o Du. Eu tinha aprendido. Duma. Ah, sim. Na realidade, ele é um demônio, né? Um demônio grande, viu? É um anjo, mas caído, né? Um anjo caído. Tem outros, mas tá? é o mesmo, não é só ele. É a mesma coisa. Oi. Outra coisa que eu queria perguntar, qual é a relação de... O Sam é a mesma coisa que o Satã, no caso, que o Satanás... Claro. Na realidade, não é o Satanás do cristianismo, tá? Satã. Tá. Satã é o adversário, né? É o adversário, tá ok? O adversário, o acusador, é aquele que coloca desafios para saber se você vai cair na tentação de cair da mesma forma que Adão e Havá caíram, né? Na armadilha dele, entendeu? É o mesmo ser que conversa com Adonai quando ele está passeando pela terra, se eu não me engano, no livro de Jó? Sim, claro, natural. É o mesmo ser, no caso, né? Tá. Outra dúvida que eu tive é quando você falou que a serpente ela tinha acesso ao plano superior e ao plano inferior. O plano inferior, nessa época, era o plano da Terra, era Malhut. Isso, Malhut da Terra. Não era um plano mais inferior, porque ainda não existia, ou já existia? Não, ainda não existia, mas ela tinha já acesso, tá, entendeu? Não existia para o homem o mundo ainda não existia, entendeu? Foi criado primeiro o Jardim do Éden.
tá bom? Mas esse ser existiu em um dos 6 mundos anteriores a este mundo atual. Tá. Outra dúvida que eu tenho, desculpa que eu tô demorando, porque eu sei que tem muita gente que quer perguntar. O Sam, o anjo Sam, ele não foi feito, ele foi feito na intenção de ser o tentador, já antes de toda essa conturbação, essa negação que ele teve de se curvar para o homem, porque, não sei, dá a entender que ele era feito para uma outra coisa e que ele se rebelou né, nessa parte de não querer apreciar a obra-prima do Criador e depois de ter cometido o que ele cometeu com a Ava, né? Então, ele já tinha sido criado ele era um ser criado para ser o tentador? Ou ele, como que é essa relação? Porque quando eu comecei a aprender o judaísmo, eu aprendi que era totalmente diferente daquele ser que a gente conhecia no cristianismo. E que ele, na verdade, ele era um anjo tentador. Sim, você tem que entender o seguinte, que as almas vêm a este mundo, que é um mundo de dualidade, onde você tem o lado bom, tem o lado ruim. Você tem a vida, tem a morte, tem a saúde, tem a doença, a juventude e a velhice, certo? E você tem tudo de bom e tem tudo de ruim ao mesmo tempo. Acontece que o Criador, quando as almas tiveram que descer aqui, as almas de Adão, ou seja, as centelhas da alma de Adão, e Adão foi o primeiro, junto com Havá, que desceram, tá? Na realidade, tinha que existir aqui essa dualidade, tinha que existir o bem e o mal. Por quê? Porque isso permitiria que o homem, que foi feito à imagem e semelhança, não fosse um robô, ao igual que os anjos que obedecem fielmente ao que o Criador manda. Eles têm um certo livre-arbítrio, mas não têm o poder de livre-arbítrio que o ser humano tem. Mas o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. Por consequência, nosso livre-arbítrio permite-nos escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. E se aqui fosse um mundo só de bondade, não teríamos oportunidade de escolha. E, por consequência, não evoluiríamos, não despertaríamos nossa consciência, não nos elevaríamos nos planos espirituais, ficaríamos confortáveis, em berço esplêndido, entendeu? Deitados no sofá assistindo televisão. Mas justamente o contrário, quando te falta dinheiro no bolso, você não fica deitado no sofá vendo televisão, você sai e se mexe para poder ganhar dinheiro na rua, trabalhando, vendendo alguma coisa, entendeu? Então, na realidade, o mal e o bem é necessário que existam aqui para te dar a oportunidade de você ter o livre-arbítrio, de escolher, certo? E, dessa forma, evoluir ou permanecer nas trevas, a escolha é tua. Se você permanecer nas trevas, você vai se juntar aos demônios e aos anjos caídos, porque os malachim, não sei se você assistiu ao meu show anterior, eu explico claramente que os malachim, servidores do Criador, tá? Mensageiros do Criador, se afastam das pessoas que se afastam da luz. E aí permitem que essa pessoa seja atacada, vamos dizer assim, ou cerceada não, é rodeada desses anjos caídos e esses demônios, entendeu? Que aí eles tomam conta. Ou seja, é uma alma perdida essa aí, entendeu? Porque ela própria escolheu seguir o mal. Por isso que tem um velho ditado que diz o seguinte, né? São escravos aqueles que servem o mal. É verdade isso. Quem serve o mal não é líder, ele é escravo. Ele é escravo do líder do mal. E aí, quando eles morrem, porque eles já são escravos em vida, dentro de um corpo, quando eles morrem, essa alma é levada para as hordas deles, é óbvio, né? Compreendeu? Compreendi. A minha dúvida só é em relação ao anjo Sam, o Criador ter decidido que ele ia ser o anjo tentador, foi depois que o homem desceu para Malhut,
Porque o pecado do homem, a queda do homem aconteceu ainda no outro plano, né? Dentro do próprio Jardim do Éden, né? Isso, Então, isso. era essa a minha Na, dúvida. na realidade, o Criador... Isso. Na realidade, o Criador, Thalia, ele conhece o passado, o presente e o futuro, porque no plano espiritual não há tempo, não há espaço e não há movimento, tá? Então, o que acontece? Tempo, espaço e movimento só temos aqui no mundo físico, tá? Então, obviamente, o Criador, ao ver o presente, ele já via o passado e ele via o futuro, e ele continua vendo até hoje, entendeu? Porque ele é pura presença, ele não está em lugar nenhum, ele é, tá? Ele é, né? Então, o que acontece? Obviamente, ele sabia tudo o que ia acontecer. Entendi. E, em certa forma, Samael e até a própria serpente foram instrumentos para fazer o grande teste, certo? Na sua máxima criação, que foi o homem. E que, infelizmente, no Jardim do Éden, ele falhou. Mas o Criador é tão misericordioso que, através da própria humanidade, a alma de Adão e Havá irá se recompor novamente. A alma de Adão, porque naturalmente Havá também faz parte da alma dele, né? É uma partícula da alma dele. E como? Através de nossa teshuvá, através de nosso retorno ao Criador, através da prática da caridade, do amor incondicional, da bondade, da misericórdia, da compaixão em relação ao nosso semelhante e também ao mundo como um todo, todos os seres vivos, a natureza e tudo mais, nós estaremos, então, recompondo nosso tikkun, certo? Ou seja, nossa alma será reparada. Reparar nossa alma, nós estamos ajudando Adão a reparar a alma dele, porque seria muito trabalho para Adão sozinho reparar sua alma. Então, a humanidade, cada uma tem uma parcela para poder cumprir isto, entendeu? Então, cada alma nossa repara sua alma e, dessa forma, ajudamos a juntar os cacos daquele vaso bonito, daquele recipiente bonito, que era a alma única de Adão, entendeu? Quando estiver totalmente reconstruída, a luz do divino entrará plenamente nele e nós estaremos em um outro plano, onde não precisaremos mais vir a este mundo de sofrimento, de dor, de miséria, de guerra, tá? De manipulação, de falsidade, tá? De ódio e tudo mais, entendeu? De doença. Eu tenho mais umas duas perguntas. Primeiro, você falou que acho que foi da serpente, que ela já tinha vivido em 6 outros mundos anteriores. Esses 6 mundos anteriores, seria possível ter sido 6 civilizações anteriores à criação de Adão, aqui mesmo nesse plano? Tipo, algum tipo de criação que Deus fez experimental até chegar na lapidação total de Adão? Claro, naturalmente, o Criador criou mundos e destruiu mundos antes de criar este mundo. O mundo de Adão. Entendi. E... Então, obviamente, naqueles mundos tinha também gente, tinha seres lá, tá? Seres inteligentes que criaram provavelmente civilizações. Você vê que está sendo encontrado ao redor do mundo. Os arqueólogos estão encontrando construções em tudo quanto é lugar do planeta, pirâmides, etc., que estão além do tempo de Adão. Ou seja, é um tempo muito anterior, né? Certo? Tá bom? Sim. Eu sou professora de história e eu vejo bastante esse tipo de documentário, essas coisas eu busco bastante. E é bem notório, assim, que existiam coisas bem antes do pessoal da Mesopotâmia, né? De onde tudo parece que começou. Agora, a última pergunta... Os gigantes, os nefilim. Você vê as construções, né? Com cada pedra megalítica gigantesca que o ser humano não tem nem maquinária para mexer nela. Quem que construiu aquele lugar? Sim. Entendeu? Verdade. Era o jogo Lego dos gigantes, né? O jogo Lego dos gigantes, entendeu? Eles pegavam as pedras e iam construindo, não precisava argamassa, nada, totalmente polidas, uma encaixava na outra, e tem construções no mundo inteiro assim. Quando você vai aí para a região dos Andes, Bolívia, Peru, né? Sobe a Machu Picchu, você encontra aquilo, tá? Verdade. Inclusive, encontra muita estátua muito parecida com essas que você mostrou, né?
que parece os répteis, a serpente, né? A última pergunta que eu queria fazer é que eu fiz um estudo há uns 2 anos atrás, e era mais ou menos alguma coisa que dizia que a Terra havia se recusado de receber o corpo de Abel. Como se o Abel não pudesse ter sido enterrado e teve que aguardar Adão ser enterrado primeiro para que a Terra aceitasse o corpo de Abel. Eu não sei se se é o estudo, né, que faz sentido. Eu já não lembro mais a fonte. Não, está errado. Está errado? Adão e Javá desenterraram Abel, que estava semi-enterrado, porque ele foi enterrado vivo, e fizeram o primeiro culto de enterro, certo, da humanidade. Tá, entendi. Entendeu? Enterraram seu filho, choraram ele, fizeram Kadish, olha lá, tudo, né? Entendeu? Tá bom. Olha, agradeço muito. Nossa, gostei muito mesmo do estudo, viu? Aprendi bastante coisa, viu? Muito obrigada por dar rabá para todos vocês. Isso aí, fico muito feliz. Então, permaneça aqui, porque tem mais perguntas, e aí você vai eu vou ficar poder dirimir outras dúvidas. Tá, joia, obrigada. Próxima, por gentileza. Ravi. Sim, pois não, Júlio. Eu fiquei na dúvida a respeito quando fala que Caim e Abel tiveram 2 irmãs, e eram gêmeos. Elas nasceram, então nasceram 4, não foram 2 no mesmo parto. Claro, vamos falar assim. Foram 4. Foram 4 de pais diferentes, tá? 2 de um pai e 2 de outro, entendeu? 2 de um anjo, tá? Através da serpente, tá? Por isso é a semente da serpente, a semente de Caim, e 2 de Javá e de Adão, entendeu? E, inclusive, há relatos do Mishnah que, na realidade, a briga que houve, porque acontece que Caim começou a invejar que as ofertas ao Criador no Shabbat eram melhores do que a de próprio Caim, que veio com pouquíssima coisa para oferecer ao Criador, né? Coisa já utilizada, em vez de ser coisa nova, não é verdade? E, além disso, na realidade, se sabe muito bem, na própria Mishnah está escrito isso, de que o que houve, na realidade, foi um desejo de Caim de roubar a sua irmã para se casar com ela, a irmã de Abel, porque ela era muito bela, a Sura, entendeu? Então ele invejou a irmã dela, queria a irmã dela, entendeu? Então o que fez? Decidiu matar o irmão para poder ficar com a irmã dele. Entendeu? E eles tinham, por exemplo, até as 2 mulheres, elas têm diferença de caráter, as 2, vamos falar assim, de personalidade? Sim. Totalmente. Uma era filha da serpente e a outra era filha de Adão e Eva. Entendeu? Totalmente. São 2 sementes diferentes. E cada uma delas foi justamente a esposa, tá, correspondente para poder gerar as gerações posteriores dessas 2 sementes. Entendeu? Até o dia de hoje. Hoje estamos misturados, né? Hoje misturamos. Tá bom? O hebreu se mistura com qualquer outro povo, certo? E aí vai ter vão nascer híbridos, entendeu? Estão nascendo híbridos a cada momento, que tem as 2 sementes, entendeu? E no caso da primeira esposa de Adão, que é aquela que não pode falar com o nome, né? É bom evitar o nome, né? Que nós falou. A primeira esposa de Adão, ela gerou filhos também? Não gerou filhos, mas gerou filhos e continua gerando ainda com Sam, porque ela é a esposa de Sam. Verdade. E os filhos que ela gera são demônios. Entendeu? Inclusive, mulheres que ficam grávidas têm que tomar muito cuidado, existem cameot, tá? Ou seja, amuletos cabalísticos, e também segurot, para você poder proteger a mulher que está grávida, porque ela adora roubar crianças no ventre da mãe. Entendeu? Compreendeu? Por isso que ela é considerada a mãe dos abortos, né? Também, né?
Também. Ele é uma bruxa, né? É a mais bruxa. Tá? Bruxa do mal. Tá bom? Alguma outra pergunta, Júlio? E ela também teve uma irmã, né, Ravi? Ela também teve uma irmã. Ela também tinha uma irmã também, né? Quem? Lilith? Isso. Sim, Aí teríamos que entrar em outro assunto, mas você já sabe que ela é a esposa do Vitor Cujo, tá bom? Sim. E gera filhos continuamente, tá? Tá lotado. Então, o povo da escama aí já eram anteriores a Adão e Eva, né? Perguntado, né? Então, aí o Sam utilizou a serpente, né? Para ser como que eu posso falar, o galã ali, seria isso, né? Na história, né? Ele seduziu ela, né? Seria isso. Não compreendi sua pergunta, está meio difícil de ouvir você. O Sam utilizou a serpente, que é o siciliano, para seduzir Eva, né? Não, acontece que o Sam se apresentou perante Javá, e Javá teve muito medo quando o viu, mas ficou tremendamente encantada, seduzida pela beleza dele, entendeu? Certo. Tá? E utilizou como instrumento para realizar justamente o ato sexual a própria serpente, entendeu? Então, isso que eu não entendi. Por que não foi ele, o galã, quem fez a obra, né? Entendeu, né? Porque ele era um anjo, entendeu? Ele precisava de um instrumento material para poder realizar isto. Os anjos caídos somente puderam ter filhos com as mulheres de Caim, aqui na Terra, quando eles desceram e tomaram corpos iguais aos homens. Diminuíram de tamanho, diminuíram de poder, de força, entendeu? E aí, naturalmente, se encantaram pelas mulheres e aí tiveram um corpo físico para poder ter relação sexual com a mulher. As mulheres, aliás, né? Geraram mais filhos de Caim ainda, né? Entendeu? Compreendeu? Então ele usou a serpente como instrumento para poder ter essa cópula, mas o que entrou foi, na realidade, a energia dele na mulher, em Javá. Entendeu? Essa história ela tem muitos detalhes, né? Tem que prestar atenção nos detalhes. Justamente. Só que isto você não encontra na Torá explicitamente. Você encontra na Mishnah, encontra no Talmud, encontra na Kabbalah. Estou falando da Kabbalah prática, tá? A Kabbalah mais culta que não é ensinada para todo mundo. Entende Kabbalah por ali solto, mas você encontra também referências no Zohar. No Zohar tem referências disso também. Tá? Tem um capítulo do Zohar que fala, mais por cima, mas fala, dá a entender bem isso, entendeu? Próximo. Ô, Rafa. Oi. Oi, estou ouvindo. Eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, assim, todo o sistema hoje de dominação, eu não sei se eu posso falar de sistema de tentativa de escravizar o povo, né, o povo judeu, o povo que acredita no Criador, ele vem dessa linhagem, né, essa linhagem de Caim, né? Era Rav, tá bom? O povo misturado, tá bom? Isso. Então, a multidão mista, a que se rebelou, criou o becerro de ouro, tá? Queriam voltar para o Egito, tá? Reclamavam de tudo que o Criador tinha dado para eles no deserto. O Criador condenou essa turminha lá no deserto. Nenhum deles conseguiu ver a terra então, prometida. assim, vou dar um exemplo que eu vivo, né? Porque Pois não.
Congelou. Congelou. E cada um vai falar melhor, claro, da sua área de vivência, né? Na minha área eu vejo muito, né? Na área da saúde, você vê que uma pessoa, quando ela cai em uma doença, ela acaba ficando escrava, né? Ela vai cair no sistema de exames e vai acabar caindo no sistema de medicação que vai fazer ele gerar imposto e ser escravo de uma indústria ali até ele findar. E hoje a gente vê você vê um sistema muito combatendo, né? E o símbolo da medicina é uma serpente. O símbolo da fisioterapia é uma serpente. O símbolo da psicologia é uma serpente. O símbolo da farmácia tem serpente. Todos esses temas têm serpente. Isso seria uma idolatria à serpente? Isso. Claro. A Irmandade da Serpente, tá? Até hoje. São irmandades ocultas de gente muito rica, muito poderosa no mundo inteiro, tá? Para você ter uma ideia, veja você outro detalhe. Os faraós, o que eles usavam naquela mitra que eles usavam na cabeça, vamos chamar assim, né? O que tinham? 2 serpentes, tá? Entendeu? Na Índia, o culto à serpente. Na China, o dragão, que é a serpente voadora. Olha lá, está no mundo inteiro isso. Entendeu? Eu queria saber se, assim, existe do lado de Abel alguém do tamanho que consiga combater isso ou não tem chance. Realmente, quem domina são esses e acabou. Vamos dizer assim, a gente tem... Só para você ter uma ideia, veja como o problema ainda é maior. Quando Noé desceu à terra, depois que houve o dilúvio, ele desceu com sua esposa e seus filhos. E a sua esposa era descendente da linhagem de Caim. E Noé teve um filho chamado Cam, que gerou um filho chamado Canaã. E o que era o povo canaanita? São os canibais, né? Adoradores do deus Moloch. Ofereciam crianças em sacrifício, bebiam sangue, comiam carne humana. Eram canibais. Por isso a palavra canibal vem de Canaã, mais a palavra Baal, tá? Que era o deus babilônio. Entendeu? Por isso que o Criador mandou destruir o povo de Canaã. E assim, a famosa guerra que teve. O povo de Israel, até o final. Inclusive, foi parado o sol e a lua para que pudesse ter luz suficiente para poder terminar o serviço. Não? O Criador mandou eliminar todos eles, inclusive as crianças e as mulheres. Porque era uma geração de serpentes. Compreendeu? É a mesma geração que está hoje encarnada no mundo, criando tanta confusão para a humanidade de bem. E eles vão ter um fim trágico. Infelizmente, eles vão levar muita gente boa também, né? No embrulho, mas eles vão ter um fim muito trágico. Está próximo o fim deles. Sim. E uma dúvida, é uma pergunta difícil, assim, mas a Cabala, então, assim, de maneira prática, ela não acredita na ciência dita, eu digo assim, na ciência oficial, né? Ou eu estou errado? A ciência oficial, com raras exceções, é pura especulação. Entendeu? Era isso que eu queria saber. Talvez a única ciência que se aproxima bastante, mas os cientistas que a praticam, infelizmente, não estão ligados à luz, ao Criador. Porque se eles estivessem ligados à luz, solucionariam todos os problemas, que foi o problema de Einstein, tá? Quando ele quis fazer, inclusive, quando ele fez aquela teoria da unicidade de tudo, tá? Ok? Além da teoria da relatividade. E a física quântica. A física quântica está mostrando muito do que tem na Kabbalah, mas infelizmente não conseguem mostrar tudo, porque os cientistas são egocêntricos, egoístas, só pensam que a ciência é superior a tudo, para eles o ídolo deles é a ciência, não acreditam no Criador, não é verdade? Então, eu tive um professor que trabalhou do lado de uma grande indústria
E ele falava que era muito fácil comprar uma pesquisa, não era muito difícil, não. Era só pegar um cientista mais egoísta que eles conseguiam, né? E ele tentou abrir muito o olho da gente, né? Para você ser muito crítico com pesquisa, né? Tem que ser muito crítico. E o que a gente vê, na verdade, assim, quando você busca a verdade, é que as pesquisas boas não são patrocinadas e acabam ficando no esquecimento. Né? A oficial que vem aí, ela não resolve, não. Na maioria das vezes, ela só escraviza mesmo. Então, essa ciência, eu acredito que ela tá realmente a serviço da serpente, né? Para escravizar a pessoa, né? Até o fim da vida dela. Tudo está a serviço da serpente. Isso. Tem que continuar mantendo isso, né? Não, perfeito. É isso que eu queria. Isso é. Outra coisa importante também a se ver em relação a isto, né? Bom, fugiu agora, vai, tudo bem. Depois eu falo, fugiu. Ia falar uma coisa, mas tudo bem. Vamos lá. Próximo, então. Márcia. Xavier. Sim. Então, Davi, eu queria perguntar uma... Liga a sua câmera para poder visualizar você. E Xavier está aí também? Isso. Sim. Tá. Ótimo. Eu só fiquei com uma dúvida. É que o senhor falou que os serafins são anjos caídos. Serafim. Igual serpente de fogo, dragão, assim, mas Isaías fala que eles estão no trono, diante do trono, né, e tal. Tem toda aquela coisa que fala em Isaías sobre os serafins. Então, eu fiquei com essa dúvida. Eles são anjos caídos? São. Deles derivam os reptilianos em geral, né? Certo? Que viviam nos 6 mundos anteriores, um dos 6 mundos anteriores, tá bom? Então, o que Isaías fala que eles estão diante do trono de Deus? O trono de Deus? Como assim? Sim. Não, você está falando de hierarquias angelicais, não é verdade? É isso que você está falando. Não é? Serafim seria uma hierarquia angelical, não é? Na realidade, se você for ver, tá? Na própria Torá, não se citam as hierarquias angelicais. A única pessoa que realmente começou a falar sobre os anjos para valer, está escrito no livro dele, foi Enoch, onde ele mostra justamente quais são os tipos de anjos que existem. Você encontra as hierarquias angelicais no catolicismo, não é? No cristianismo você encontra as hierarquias angelicais. É óbvio que existem anjos em níveis superiores em hierarquia e outros em níveis inferiores. São tipos diferentes de anjos, entendeu? Por exemplo, os 4 principais, que são Micael, Rafael, Uriel e Gabriel, eles não são simplesmente anjos, eles são arcanjos. Ou seja, uma hierarquia acima, entendeu? E você tem o líder deles. O que está no trono regendo é Metatron, que é justamente o líder de todos os malachim, de todos os anjos. E quem é Metatron? Metatron é justamente Enoch, que subiu aos céus em corpo e alma e foi, pelo Criador, levado a ser o líder de todos os anjos, no plano celestial, no plano metafísico. No plano físico, tá? Temos Sandalphon, que é justamente o profeta Ezequiel, que também foi levado aos céus em corpo e alma, e foi promovido para ser o anjo que rege aqui também na terra. Entendeu? Então é isso. Então é isso. Serafim, todos caíram? Nem todos. Nem todos caíram. Entendeu? Uma parte se rebelou, caiu, outra não. Entendeu? Então você tem o serafim também no plano espiritual, tá? Tem, claro. Porque você sabe como são os planos, né? Você tem primeiro a humanidade aqui embaixo. Logo acima dela você tem os anjos. Logo acima dos anjos você tem os nomes divinos e as letras hebraicas. E logo acima das letras e nomes divinos você tem quem? O Criador. São 4 mundos. Compreendeu? Sim, entendi. E abaixo do nosso mundo tem um 5º, que é o inframundo, que estão os demônios.
Uhum. Sei. Compreendeu? Uhum. Compreendi. Claro E isso. Uhum. Então, essa coisa de Armagedon, isso é fato? Fato? É. Fazer o quê, né? Faz parte. É porque a gente escuta muito essas coisas no cristianismo, né? Então, mesmo para mim, é a primeira vez que eu escuto, a primeira vez, eu já estudo há 9 anos, quase 9 anos, é a primeira vez que eu escuto falar do Armagedon. Dentro do judaísmo, é a primeira vez. De repente alguém que está aqui na sala já ouviu. Eu nunca tinha ouvido. Então, aí que está tudo, né? Certo? Você tem que entender também que o cristianismo puxou muita coisa do judaísmo. Né? Até hoje. Com certeza. Com certeza. Basta você ver qualquer grupo de judaísmo, está cheio de cristãos lá dentro. Tem até pastores evangélicos tentando puxar informação para poder levar para a sua igreja, não é verdade? Isso, é verdade. Porque ele não consegue aprender dentro da igreja, nem com os pastores ou bispos que eles têm como líderes. Aí o que eles fazem? Entram nos grupos de cristianismo, de judaísmo, e ficam fuçando em tudo quanto é lugar, pescando uma coisa aqui, capturando outra informação lá, juntam tudo e levam tudo para a igreja deles. Aí são diferenciados do resto, né? Entendeu? É assim que funciona. Né? Por que você acha que você encontra tantos pastores dentro do grupo de judaísmo? Que se disfarçam naturalmente, né? E você tem ainda os chamados judeus messiânicos, que também não tem nada a ver com o judaísmo, né? Certo? Está ali, é um mix, entendeu? Está misturado também ali. Né? Tudo do mesmo jeito. Entendeu? E por que eles entram nos grupos? Para poder aprender. E aí, quando encontram um rabi cabalista que sabe ensinar e ensina o que realmente é, a maioria descobre o seguinte: estou há 5 anos catando uma coisa aqui, catando uma coisa colar, num grupo, no outro grupo, etc. E descubro que, na realidade, não sei nada absolutamente. Estou começando a aprender tudo agora, né? Entendeu? Que é isso que acontece, né? Tem um colega nosso, tá, que esteve no grupo e saiu, ele disse, olha, faz 30 anos que estudo judaísmo, tem muita coisa que eu nem sabia, sobre os malaquim, por exemplo, os anjos, né? Entendeu? Imagina. Obrigado, né? Tudarabá. Xavier quer fazer alguma pergunta, não? Não, falou que não. Tá bom. Alexandre, caro Alexandre. Boa noite a todos. Ravi, seria ir além, pensar que esse princípio da criação que gerou os híbridos, né, através da serpente, o que gerou essa energia distorcida seria o excesso de positividade, a falta de desequilíbrio que colide entre o bem e o mal no ser humano, é onde o princípio da criação se torna aí uma dualidade, às vezes corrompida de acordo com o interesse material do mundo, né, do mundo interior, né? Não sei se seria aí uma percepção mais justa, mas a gente percebe que nasceu de um conflito familiar, né? Desde Caim e Abel, né, o que tornou-se um símbolo da humanidade, às vezes nasceu um conflito pelo excesso de energia negativa em desequilíbrio frente à proposta do Criador. Seria atrever-se demais pensar dessa forma? Não, Alexandre, você está correto no que você está falando. Vou explanar um pouquinho mais sobre isto. Você tem a árvore da vida, não tem? Você tem o lado direito, que é a misericórdia, a bondade, não é verdade? Tá? O amor. Você tem o lado esquerdo, que é o rigor, a justiça, tá? O julgamento, não é verdade? Ou seja, o lado negativo. Aí você vê que as duas polaridades estão presentes na árvore da vida, tanto no plano físico como no plano metafísico. Só que você, se você quer fazer o caminho para retornar, o verdadeiro techuvá, o verdadeiro retorno à luz, você não pode subir zigzagueando pela árvore da vida, indo para o lado esquerdo, indo para o lado direito, e subindo para o lado esquerdo, e mais um degrau no lado direito. Não, você tem que ir pelo meio, a terceira linha que está no meio, que te leva mais rápido, direto.
Você vai aí só direto para Tiferet e você sobe direto para Keter. Olha lá. Chokhmah, Binah ficam de lado que você vai usufruir dos dois também, entendeu? Conhecimento e a sabedoria, entendeu? Mas você chega a Da'at, olha lá, em linha reta, pelo meio, percebeu? Então, o que a humanidade tem que fazer para poder contrarrestar todo o mal que tem em excesso no mundo, que é um tremendo desequilíbrio? Praticar o só bem? Não, tem que caminhar no caminho do meio. Tem que equilibrar as energias, porque excesso de bem faz tão mal como o excesso de mal. Você não pode ter excesso. A balança tem que estar equilibrada. Percebeu? Por que razão? Porque onde há polaridade, você não pode ter o polo negativo numa pilha sem ter o polo negativo, o positivo. Senão não vai funcionar. E vice-versa. Você requer ambos os polos. Entendeu? Só que é necessário que você equilibre essa energia para que ela funcione maravilhosamente bem. Porque aí você transforma a energia negativa, transmuta ela numa energia de grande produtividade, tá? Tudo que é produzido no mundo é produzido quase na base da energia negativa, tá? Você trabalha e produz quando você está na energia negativa, tá? O ego te leva a produzir, a criar, a fazer um monte de coisa, né? Pelo próprio ego teu, né? Você quer crescer, quer ser melhor, tá? Quer ter isto, quer ter aquilo, né? No mundo material. Mas há demasiado excesso dessa energia negativa. Para nós, estudiosos e praticantes da Torá e da Kabbalah, temos que aprender a equilibrar as energias para que ambas não nos afetem, porque senão você fica pulando na euforia de tudo que acontece de bom na tua vida e na depressão de tudo que acontece de ruim na tua vida. Ou seja, você fica um ping-pong ali, né? Certo? Em tênis, e a bola apanha dos dois lados, entendeu? Não pode. Você tem que ir pelo caminho do meio, né? Da árvore da vida, onde está tudo equilibrado. E aí você não é afetado nem pelo excesso de bem, e muito menos pelo excesso de mal. Nada te afeta. Percebeu, Alexandre? Percebi. Não sei se eu respondi essa primeira pergunta. Nossa, fantástico, sensacional. Dentro desse pensamento, dessa consciência, né, do caminho do meio, seria também interessante a gente desenvolver o equilíbrio, porque o negativo nos afeta diretamente e como se fosse um imã. Seria correto esse pensamento? Claro, Atraímos. claro. Você sabe que você tem 3 órgãos no corpo que podem materializar tudo que você quiser através do teu pensamento, de tua mente e de teu sentimento, do teu coração. Como que você traz as coisas do plano espiritual para que se materializem no mundo físico, no mundo material, na tua vida? Primeiro, através da visualização e da imaginação do cérebro, tá? Que tem energia elétrica. Ok? Depois você precisa sentir isso, tá? Como já concretizado, já materializado. E isto se realiza através da emoção, do coração, que tem energia eletromagnética. Mas o que puxa do plano espiritual essa energia para que ela se materialize aqui na Terra? A gravidade, o peso, é como uma chumbada. Você não pode pescar se você não tiver uma chumbada, entendeu? Não adianta jogar o anzol com a isca. Tem que ter uma chumbada para pegar os maiores peixes que estão lá no fundo. E o que puxa aqui para baixo? O fígado, que é a gravidade. E veja, interessante isso, tem um segredo cabalístico ali, né? Qual é o valor da palavra do nome divino Yud-He-Vah-He, as 4 letras, YHVH, soma, 26, né? Yud vale 10, He vale 5, Vav vale 6, He vale 5, somando dá 26. Aí você pega a palavra em hebraico, Kaved, que significa fígado, e você faz a soma, e é exatamente o mesmo número, 26. Olha que interessante. Tá? Ou seja, o fígado ajuda você a puxar a energia divina para que se materialize aqui no mundo físico. Por isso que se teu fígado está doente, você não consegue materializar nada do que você quer. Compreendeu? Então é necessário que tenha essa energia negativa para poder puxar.
Olha que coisa interessante isso, né? Mas você precisa equilibrar ambas as energias, senão você não evolui. E como você equilibra essa energia? Não só estudando, porque senão você fica só no plano intelectual, absorvendo conhecimento, mas você não evolui, porque está no plano de vigília, tua mente está no plano de vigília, está acordado agora. Então você está preso a este mundo tridimensional, certo? Com a polaridade dupla, tá? O bem e o mal, o dia e a noite, a vida e a morte, a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, entendeu? A dualidade. Você precisa se elevar em nível de consciência. E como você faz isso? Através da meditação cabalística, onde você desprende sua alma para que ela suba ao plano espiritual. E ali você vivencia o que o profeta faz, o verdadeiro profeta. Entendeu? O que acontece quando ele chega nesse plano superior? Ele visualiza lá que não tem tempo passado, presente e futuro. É tudo uma única coisa. Ele tem as três coisas na frente dele. Então, quando ele desce, ele conhece todo o teu passado, ele está vendo todo o teu presente e ele sabe todo o teu futuro. Por isso que ele é um profeta. Compreendeu? Entendi. Mas se você não se eleva em plano de consciência ao plano espiritual através da meditação cabalística, você vai ficar, certo? Nadando na superfície, nunca vai aprofundar para descobrir o que tem no fundo do mar. E o que é pior, fica exposto ao tubarão. Porque o tubarão está embaixo da água te olhando, você não. Entendeu? Entendi. E na Kabbalah você tem que mergulhar fundo, não pode ficar nadando na superfície. Por isso estudar a Torá literalmente é só nadar na superfície. Você tem que conhecer o pardês, os quatro formas de interpretar a Torá. E a última qual é? Sod, Torá da Sod, tá? Os segredos escondidos na Torá. O que significa? Kabbalah. Kabbalah é receber, lekabel, tá? Antigamente chamava Chokhmah Nistará, tá? Os segredos que estão escondidos em Chokhmah. Olha lá, Chokhmah, tá? A sabedoria escondida, oculta. Tá bom? Muito obrigado, Ravi. Toda rabá. Isso aí. Toda rabá você. Próxima pergunta. Então, só mais uma pergunta. O que seria esse sentimento com todo o seu fígado? Seria o quê? Que tipo de sentimento seria? Você sabe que eu já em um curso eu ensinei isto, por cima, naturalmente. Eu disse, você tem que amar o Criador sobre todas as coisas, com toda a tua mente, com todo o teu coração e com todo o teu fígado. E as pessoas não entenderam. Falaram, como com todo o meu fígado? Tá? Você não tem que amar com todo o teu corpo, com todas as tuas posses. Isso é material. Então, se você ama com todo o teu fígado, significa que você está materializando esse amor do Criador e pelo Criador. E como que você materializa o amor pelo Criador e para Ele, certo? E o amor dele em você? Amando o próximo, como a si mesmo. Porque não adianta querer amar o Criador se você não ama a criatura. Compreende? Então, com todo o seu fígado, seria Isso. Você ter a intenção certa com o seu desejo? É puxar a Shekinah para aqui para baixo. Tá? A presença divina na tua vida. Você puxa ela para baixo. Para puxar ela para baixo, seria você puxar ela com a intenção certa. Não, eu quero materializar tal coisa porque eu quero ajudar fulano, Deltrano, Ciclano. Isso. E esse desejo está muito bem intencionado, né? E de acordo com o que você precisa. Preste atenção, o universo funciona na base de troca, não há nada de graça, não existe arroz de graça, tá? Já ouviu falar isso? Tá? Sim. Bom, não sou eu que disse isso. Então, o que acontece? Tudo é uma troca, tudo funciona em base de uma troca, mas quando você realmente ama incondicionalmente ao Criador e ao próximo, você não tem que pensar numa troca, você tem que pensar em compartilhar. E dessa forma você imita o Criador. Quando você imita o Criador, você se transforma nele, porque ele está dentro de você. Então você materializa tudo o que você quer. Os milagres começam a acontecer na tua vida. E os milagres são feitos através de você para ajudar teu semelhante que está necessitado. Compreende? Entendi. Por isso você tem que puxar com o fígado, para materializar isso aqui embaixo. Mas a intenção tem que ser sempre essa. Compartilhar e não tentar ajudar alguém de forma egoísta esperando algo em troca.
Sim, perfeito. Entendeu? Entendi. Você não pode retroalimentar o ego. Senão você vai ficar sempre na mesma situação. Compreende? Perfeito. Obrigado. Ficou claro, Ricardo? Oh, perfeito. Ótimo. Marta. Já foi quase tudo perguntado, né? Porque esse assunto, para mim, além de ser novo, eu tenho informações muito, assim, que não são muito... São, assim, são informações informais, na verdade. Aí, leituras informais, e eu não tenho, assim, um estudo para falar sobre este assunto, porque eu acho muito difícil e está... Não é na moda, mas está na moda, né? Mais ou menos isso. Porque, por exemplo, uma coisa que eu queria, que eu penso, assim, sobre as presenças das almas de Caim no momento atual. O que é que... Eu não sei se a minha pergunta é tola, não, viu? Mas, enfim, eu avisei que eu não sei sobre esse assunto. Mas o que é que a gente poderia aprender ou fazer, ou evitar, ou trabalhar com elas, que elas estão terminando aí o nosso cotidiano, né? É o que eu penso sobre este assunto. Bom, deixa eu te responder. Quando Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, saiu do Egito, ele permitiu que ele, Rav, o povo misto, acompanhasse o povo hebreu. Qual era a intenção de Moshe Rabbeinu? Elevar o nível de consciência dessas pessoas, que eram extremamente egoístas, egocêntricas, entendeu? Só que ele não conseguiu. Tanto é assim que ele subiu lá no Monte Sinai, tá? No Monte Horeb, ficou 40 dias, 40 noites aprendendo a Torá oral, recebeu a Torá escrita, e quando ele desceu, encontrou o povo lá embaixo idolatrando um becerro de ouro, entendeu? Não conseguiu. Pergunta que eu te faço, você vai conseguir mudar esse tipo de pessoa? Só se essa pessoa quer. Se essa pessoa realmente deseja fazer teshuvah, ela se reforma, ela se transforma em outra pessoa. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, não ficar perto de pessoas tóxicas, desse tipo de pessoa. Se afasta delas, porque elas vibram numa outra frequência, que não te faz bem, não te ajuda em nada. Segunda coisa, ore por elas, para que pelo menos uma parte delas acorde, desperte sua consciência e se eleve. Simples, entendeu? Não deseja o mal para elas, mas você não é obrigado a conviver com elas. Embora você conviva, porque quando você sai no meio da rua, você encontra essas almas ali, e dentro da tua família, às vezes você também encontra, porque na maioria das vezes tem. Tá? Ok? Compreendeu? Então é isso. Muito bem. Ashira, alguma pergunta que queiras fazer? Eu vou fazer um comentário, sim, mas primeiro responda a Thalia quer fazer mais uma pergunta. Ô, Thalia, por favor, ligue seu microfone, então. Obrigada. Então, é mais ou menos o que eu ia perguntar, até já mais ou menos passou pelos colegas, né? Em relação, assim, hoje, mesmo a gente vendo que existem pessoas tóxicas, eu já conheci pessoas que, no meio de um casal, um era muito tóxico e o outro era bom, né? E aí geraram filhos do tóxico com a pessoa que é boa. E aí eu queria saber, quando, no caso, a geração de filhos desse casal, que um vem de Caim e o outro vem de Sete, como que fica, no caso, esses seres que vieram? Eles saem misturados? Pode puxar só o Caim, pode puxar só o lado bom ou ruim? E outra coisa também que eu queria perguntar, pessoas tóxicas que a gente vê que no meio do caminho de sua vida consegue um tipo de uma libertação, consegue uma evolução,
independente do tipo que foi o trabalho feito nessa pessoa. Então, eu queria saber, os seres que vieram de Caim, eles têm ticum para cumprir? Há, então, possibilidade de salvação dessas almas? Claro que tem ticum para cumprir. Claro que tem. E um ticum pesado, certo? O Midrash e o Talmud diz que essas almas todas, no final, serão recoletadas pelo Criador e Ele as limpará pessoalmente. Percebeu? Que bom. Todas nossas almas são diamantes brutos cobertos de lama. Temos a missão de nós polir esse diamante na nossa vida, para que ele brilhe. É a luz dentro de nós. Essas almas, apesar de ter outra origem, o Criador não as criou à toa, porque senão não estariam aqui conosco. Elas têm uma razão de ser. E qual é a razão de ser? Permitir que elas consigam evoluir também, mas principalmente que façam com que a gente não caia. Continue nossa caminhada de, justamente, nos curarmos definitivamente, ou seja, no âmbito espiritual, mental, emocional e físico, ou seja, reparar nosso ticum, entendeu? Então, essas pessoas estão aqui na vida para nos atrapalhar de propósito. Quando você nasce, você escolhe teu pai e tua mãe. E às vezes você é uma alma que tem muita luz e nasce uma família plena de escuridão, não é? E aí você recebe genes dos dois lados. E aí, o que você faz? O teu irmão, que é totalmente diferente, né? O pai é bom, a mãe é ruim, como você está falando, né? Uma pessoa boa se casa com uma pessoa que não é tão boa, né? Certo? A problemática básica está em que as pessoas não pensam antes de se relacionar. Primeiro, antes de você se relacionar, não é simplesmente a atração física que tem que valer ali. Tem que valer justamente a vibração energética que você encontra na outra pessoa. Porque se você se mistura com uma outra pessoa que tem uma vibração energética diferente da tua, os dois vão sair prejudicados. Se você é uma pessoa de luz, ele que é uma pessoa negativa vai sugar tua energia. Verdade. Entendeu? E se você, certo, convive com ela, você vai desequilibrá-la de tal maneira que mais cedo ou mais tarde ela vai te odiar. Porque você vibra uma frequência diferente dela. Vai haver sempre desentendimento. Por isso que num casal, quando se conhecem e vão se relacionar, você sempre tem que colocar um sócio silencioso no meio. Tem que ter uma terceira pessoa. E qual é? O Criador. Criador. Então, se você tem emuná, acredita e tem total certeza na existência do Criador, jamais você vai se conduzir pelo caminho do mal. Então, o teu companheiro também tem que vibrar na mesma frequência. Tem que ser uma pessoa que tenha a mesma intenção, o mesmo pensamento, entendeu? E a mesma atitude em relação a isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai gerar filhos que vão ser descendentes de Sete e não de Caim. Mas quando as pessoas se depravam, certo? A alma boa se casa com a alma não tão boa e se deixa subjugar pela alma ruim, certamente os filhos que geram não são filhos bons. Porque o Criador não está presente ali. Entendeu? E aí, o problema já está feito, entendeu? E a solução é complicada. Tanto é assim que na maioria das famílias, você tem parentes, tios, primos, pai, mãe, irmãos, que às vezes brigam e ficam 20 anos sem se falar. Não é? Um odeia a morte do outro. E ainda quando morre o patriarca ou a matriarca, né, que deixa alguma herança material, nossa, querem se matar. Para dividir o espólio, né? Certo? Olha que coisa. É mesmo, Ravi. E há pessoas, às vezes, que a gente... O próprio trabalho da gente, que a gente sente a pessoas realmente sugar a nossa energia. Fica pesado, o ambiente fica pesado, fica densa a energia, né? Dá para sentir. Sim, claro, óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Você encontra esse tipo de pessoas em todo quanto lugar. Mas você não precisa conviver com elas.
Se você tem um mau chefe, que é um filho de Caim, muda de emprego, tá bom? Se você tem um colega que é um filho de Caim, que só quer passar a perna em você, porque você sabe que os maiores competidores não são duas empresas diferentes que fabricam o mesmo produto, um melhor do que o outro. Não, está dentro das próprias empresas. Um compete com o outro que quer um sugar o outro, tirar o lugar do outro, certo? E isso que é pior, né? Quando deveriam trabalhar todos em mútua colaboração para que a empresa vá para frente, tá? E todo mundo ganha ali, né? Lá não existe ganha-ganha nas empresas, nas grandes corporações. Só tem ganha-perde. Nos órgãos públicos, idem. Um quer passar a perna no outro e subir mais, para ter poder, não é? Subjugar o outro. Compreendeu? Você não precisa conviver com essas pessoas. E se você tem que conviver, então antes de entrar, faça Ana Becua e faça o bichinho Adonai antes de entrar na empresa que você vai trabalhar ou no órgão público no qual você é obrigado a trabalhar. Para você se proteger, você tem que criar uma cúpula protetora ao redor de você, um domo, tá? Porque a energia é pesada. E se você é terapeuta, mais ainda. Porque aquela pessoa que vem para se tratar com você não sabe quem é. E ela vem acompanhada de uma horda que você também não vê, e aí ela suga a tua energia de canudinho. Por isso que a maioria dos terapeutas morre cedo ou larga a profissão. Não conseguem, entendeu? Veja a vida de um médico, eu sou professora, Ricardo. né? Então, bem, então você já sabe o que é isso, né? Dentro de uma sala de aula você tem... Sou professora do Estado ainda, do público, né? E atendo assim, e agora eu tô com o fundamental, então eu tô com aquelas crianças bem, que geralmente na turma tem uma meia dúzia bem problemático. Bem problemático mesmo. Você sente que tem alguma coisa assim que não é só desse plano aqui mesmo, sabe? É claro. É isso aí. Tá bom? Então tá certo. Muito obrigada, Tuda Rabá. Isso aí. Ashira. Oi. Para finalizarmos. Bom, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque já foram feitas todas as perguntas, eu vou apenas acrescentar um comentário. Primeiramente, eu quero agradecer ao Ravi por uma aula tão maravilhosa, esplêndida. É um assunto que eu gosto muito, como disse a Tânia, é muito atual, né? Você sabe, Ravi, que eu gosto de pesquisar a ufologia, a espiritualidade, e então muitos estudiosos têm dito por aí que os dominadores vieram para cá há milhares de anos, né? Alguns dizem 350 mil anos. Primeiro, eles vieram explorando nossas riquezas, mais tarde, eles submetem a humanidade à escravidão pelo trabalho, pela dívida, né? Então, após o afundamento da Atlântida, tudo mudou. Mudou a geografia da Terra, né? Parece que a gente está vivenciando essas coisas hoje, né? A população reduzida ficou refém dos invasores, arcontes, você mencionou, através de algumas raças reptilianas, draconianas, e mudanças genéticas nos humanos permitiram o hibridismo com todas as raças. Então, quando você diz sobre o hibridismo, realmente a humanidade tem muitos híbridos, né? Grande parte. Bom, de tudo isso que a gente ouve, lê, né? Pesquisa, a gente conclui com seus ensinamentos da Torá, Kabbalah, que a Matrix existe há milênios, né? E nós estamos vivendo a Matrix nos dias atuais, né? Quando o Ricardo disse que as pessoas estão escravizadas, e realmente as pessoas estão precisando do despertar, né? Para que não aconteça o Magedon, porque nós não
não seria bom para a humanidade, para o planeta. Então, eu fico muito feliz de ter a Kabbalah para nos explicar, nos conscientizar do nosso papel enquanto ser aqui na Terra, porque nós certamente não estamos aqui por acaso. Nós temos algo para fazer em benefício próprio e do nosso próximo também. É isso. É isso aí, Ashira. É isso aí mesmo, tá? Então, tá bom. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agradeço que vocês ficaram até esse horário comigo, né? Tá bom? Em realidade não é tão tarde assim, né? Estamos em pleno Shabbat, né? 21h58 agora, né? Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm meu contato, né? Através do próprio grupo, vocês podem escrever, mandar, né? Esse shiur está sendo gravado, né? Naturalmente, depois vou disponibilizá-lo no grupo para que todo mundo possa revê-lo, assistir, tirar dúvidas. Se quiser mandar informações ou dúvidas para mim, eu responderei com muito prazer, tá bom? E fico muito feliz de que esse tema que é tão atual e, no entanto, tão antigo, né, possa ter despertado o interesse de vocês e que provavelmente trouxe a vocês algumas respostas de coisas que ficaram em dúvida ao longo dos anos da vida de cada um de vocês, né? Tá bom? Então é isso. Muito bem. Então é isso. Dalia, muito agradecida a sua presença. Oi? Muito grato pela sua presença, viu, Dalia? Boa noite. Prazer, viu? Isso, Márcio, Xavier, boa noite. Tem que agradecer mesmo. Alexandre. Lindo trabalho. Isso aí. Um ótimo Gratidão. Shabbat. Isso. Shabbat Gratidão shalom. a todos. Tá bom? Shabbat Shabbat shalom. Isso aí. Gratidão. Shabbat shalom para Faltaram todos. duas, infelizmente, faltaram duas, acho que elas não conseguiram entrar. Isso, A mas não tem Angélica problema. e a Eridan, mas elas vão receber a gravação também, né? Claro, natural. Aí elas vão poder assistir numa boa, tá bom? Ok. Então, Laila Tov para vocês. Shabbat Laila shalom. Tá bom? Tchau para vocês. Até a próxima, então. Obrigada, Até muito mais. obrigada. Isso, Obrigada a né? vocês.